E aí pessoal, tudo bom? Vou começar uma live aqui com o querido amigo Tobias Silva, para ele me explicar por que eu estou tão otimista com a Bolsa de Valores, mesmo num dia que ela caiu quase 4,5% aí. Agradecendo aí já a presença de Paulo Montanha, Nando Freitas, recomendo demais. Marcos Holanda, obrigado pela presença. Estou de barba, Paulão. Visual Viking. Mas não paro de treinar não, estou treinando aqui todo dia, viu? Vamos lá. Só esperar aqui o meu ir embora. Aí, esperar o Tobias entrando aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês que hoje é um dia natural que a bolsa cairia, porque amanhã é dia 1º, feriado, então é hoje dia de execução, de realização, então normal que, ó, que o Tobias está por aqui. Eu vou chamar o Tobias para... Deixa eu só esperar o Tobias entrar aqui. Oi, Léo. Tobias, você tudo bem, amigo? Tudo bom, meu caro? Como é que tá? Você está vendo que barba não é o problema, né? Você estava É, naquele muito dia... bem. E eu tô com cabelo. Mas é porque a gente está longe da Faria Lima e fica todo desconjuntado, né, cara? Tu fica aí de É barba, o, aí fica... é o home office de fato, né? É o home office de fato, né? Bom, eu estava brincando com o pessoal aqui que em dia de queda de 4,5%, que era até esperada essa queda, porque hoje é dia de realização, né? Isso. Último dia da semana, etc. Dia de 4,5% de queda, dia que o Brasil passou a China no número de mortos no Covid, e o Imperial College está estimando que semana que vem vai ter 10 mil mortes no Brasil, novas mortes no Brasil, baseado no RT. Eu estou dizendo para todo mundo ir para a Bolsa. E aí, o que, que acontece, Tobias? Por que eu estou dizendo isso? No meio dessa conjuntura toda, 500 mil de novos CPFs na Bolsa de Valores, chegamos a 2 milhões 240 mil pessoas na Bolsa de Valores. Eu queria lembrar que lá por volta de 2012, 2013, que foi considerado o tempo que o Brasil mais expandiu do ponto de vista econômico na conjuntura petista, né? A gente sabe que isso teve muito crédito, né? Teve muita alavancagem naquela época, mas o Brasil chegou a ter, em bolsa de valores, a melhor. Ele só para você ter uma ideia, ele tinha 580 mil pessoas na bolsa de valores e os presídios brasileiros tinham 600 mil presidiários, né? E a época, o Brasil conseguiu, quando dava 58 mil pontos na Bolsa, eu lembro que a gente se abraçava, né? Dizia, pelo amor de Deus, conseguimos 58 mil, né? E hoje a gente está enfrentando uma das maiores pandemias da história da humanidade, nós estamos com 80 mil pontos, né? Tivemos circuit breakers, tivemos 7 circuit breakers, e estamos com 80 mil pontos. O que, que você está vendo aí que esse povo está indo para a Bolsa de Valores nessa quantidade diante de toda essa conjuntura, amigo? Léo, primeiro muito bom falar contigo, estar aqui conversando. Minha avaliação assim, não é a bolsa que está subindo, né? É o custo do dinheiro que está caindo. Uhum, Falou isso recentemente, foi o André Jacuzzi da JCP. uhum, Então, assim, na hora que você começa a perceber que as alternativas de custo de dinheiro praticamente desapareceram do mercado e vão continuar desaparecendo, estou falando de custo ativo de renda fixa. A bolsa vira um lugar de salvaguarda. Pode parecer mais ilógico a afirmativa, mas é o seguinte: primeira coisa, a pandemia não vai durar para sempre. Segunda coisa, a taxa de juros nunca teve um patamar tão baixo.
Terceira coisa, essas pessoas que têm recursos hoje podem fazer esses recursos esperar por um tempo, estão apostando em empresas que têm 50 anos, 60 anos, 70 anos, e estão colocando suas reservas. Né? Claro que tem muito movimento especulativo também, Uhum. entrando na parte da especulação, comprando empresas com valor duvidoso, com, digamos assim, track record duvidoso, situação mais complicada, mas também estão apostando. Né? Ontem eu fiz uma live com empresários e dizia a eles o seguinte: nenhum investidor vai olhar mais o balanço de uma companhia com dívida da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Dívida, no médio prazo, vai deixar de ser problema corporativo. Vou explicar a afirmativa também. A gente fica, não, empresa endividada e tal. As que não estão, ótimo. Tem espaço. Eu acho que, inclusive, o momento de comprar e para olhar empresas é aquelas que têm baixa alavancagem. Esse, para mim, é um diagnóstico número 1. Depois, claro, capacidade de gerar receita, de cortar custos e por aí vai. Mas se ela tem uma grande capacidade de alavancagem, o que é que vai acontecer com ela no médio prazo? Como o dinheiro está tendendo a zero, o custo do dinheiro está tendendo a zero, essa empresa tem, né, overall, vamos dizer assim, capacidade de se endividar mais. E aí entra uma outra análise que eu tenho feito. A Bolsa Brasileira tem o filé mignon. Se você pensar num varejista da sua cidade, qualquer cidade do Brasil, local, que tem dificuldade de acesso a crédito, tem dificuldade e mesmo assim o cara é até grande, funcionários, provavelmente esse cara vai desaparecer. E quem vai sobrar? O varejista grande que está na bolsa. Porque vai pegar milhões com custo menor, tem capacidade de renegociar com o fornecedor de forma mais ágil. Imagine um grande varejista hoje negociando aluguel num shopping. Ele vai ele vai reduzir isso na metade, no mínimo, né? E botar um contrato para 10 anos. Então, assim, num processo de crise, as grandes empresas geralmente aumentam o market share. Né? Acho que o Henrique Breda falou isso hoje no Twitter dele. Uma análise para a Amazon. Então, assim, o que acontece é que o share aumenta das grandes empresas. Agora, nem todo mundo que está na bolsa é boa empresa. Tem empresa que está listada que é porcaria. Né? Tem umas aí que são mês X da vida, mudaram de nome e estão na bolsa. Subiram 40%, 50%. Mas, assim, tem muita coisa que... Pois é, tem muita coisa. Agora, eu acho que, em resumo, essa corrida do brasileiro para a bolsa é porque está barato, né? Ainda está barato. Você tem empresas que são as melhores, na média você tem as melhores ali, das 600 e poucas empresas. Você tem ideia, os Estados Unidos tem 9, só na NICE, acho que tem 9 mil empresas listadas. O Brasil tem 600 e alguma coisa. Quer dizer, muita. Você só tem o filé. A gente comemora agora 2 milhões e 240 mil pessoas na Bolsa de Valores. É nada nos Estados Unidos isso. 65% da população americana está na Bolsa, né? Pois 65%. É muito... Assim, esse número, eu não gosto muito desse número absoluto de gente, de CPF na Bolsa, porque eu acho que tem muita gente que está via fundo. Né? E que eu acho até que é a melhor forma de você começar. Escolhe um bom gestor de investimento, escolhe um bom fundo, começa por ali. Né? Até para começar a se acostumar com sobe e desce. Na margem, aí você começa a fazer apostas, começa a fazer suas especulações, suas análises, começa a ler balanço, né? Achar balanço um negócio bacana e tudo, e você vai andando. Né? Hoje tem muita informação gratuita. Na época que a gente começou, acho que
você que é um pouco mais novo que eu. Quem sou eu? Não era assim, você tinha que entrar, era meio trade raiz, você tinha que entrar no RI da empresa, cadastrar o seu e-mail, referência que você ia participar e tudo. Era um negócio mais difícil. Né? Eu Um ainda negócio curto mais isso, difícil. sabia? Eu evito aqueles sites que tem os dashboards já prontinhos, sabe? Cara, não sei por quê, eu não gosto de fazer, eu não gosto do dashboard alheio, eu gosto de fazer o meu dashboard. Eu chego aqui, aí coloco, baixo tudinho, vou lá, faço o RI raiz mesmo, sabe? Chego e olho tudinho, eu gosto muito de fazer. Mas deixa eu te apresentar apropriadamente, o pessoal não sabe um pouco do teu background, mas assim, o Tobias é economista partner da Mount Capital, ele é professor de finanças do SEDEP, né? Ainda está no SEDEP dando aula? Tem tempo ainda para isso? Cara, porque tu corre a beça, né, cara? Vamos E lá. é board member TCP Partners, né? Ficou lá durante 2 anos, né? Ainda tá lá conectado o pessoal lá. Tô lá com o Gente, pessoal. os caras são muito, muito bons, os caras, né? Coordenador regional da Primec, Nordeste. Então, sim, o Tobias tem uma experiência muito legal dentro do mercado financeiro, vive exatamente desse mercado e é por isso que a gente está conversando aqui com ele. Uma das coisas que eu gosto de fazer de análise, Tobias, que aí a gente pode mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, muitas das pessoas acabam assistindo depois, né, a live, é o seguinte, eu gosto de analisar as empresas baseadas no yield, né? Eu olho muito o yield, né? Explica um pouquinho por que olhar yield é importante, o que mais que você olha, que coisas que a primeira vez, a primeira olhar assim, você, opa, aqui tem grana. O que você olha assim numa empresa da bolsa? Olha, yield, imagina que você está falando do dividend yield, né? Dividend yield, exatamente. Tá. É bom, eu acho que para quem está olhando a longo prazo vale a pena olhar, a empresa que dá lucro, que distribui e tudo. A gente vai passar por uma mudança forte desses números, porque muita companhia está suspendendo dividendo e pode usar esse momento, né, natural que usa para isso. Mas é um indicador forte de empresa que tem track record, que gera resultado. Né? Assim, o que eu. Né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, dívida em relação ao patrimônio, o grau de alavancagem, a liquidez corrente, né? Como eu comecei dizendo aqui, eu acho que a alavancagem nesse momento, quem tem espaço para se alavancar vai sair na frente, vai ter uma vantagem sair na frente, não, vai ter uma vantagem competitiva. São algumas coisas que eu gosto de ver. Às vezes, você dá uma olhada um pouco no giro do ativo, enfim, tem alguns indicadores, como eu disse, para cada negócio. Você não vai olhar uma construtora como você olha um supermercado, uma rede de varejo. Né? Um supermercado, ou como você olha uma empresa de cosméticos. Então, cada um tem sua peculiaridade. Agora, uma coisa mais importante do que indicador, por incrível que pareça, indicadores são números, né? Lógico, caixa, geração de caixa, o EBITDA, né? Que é o imposto, lucros antes de impostos, juros, depreciação e amortização, né? EBITDA, EBITDA. Tudo isso é muito importante. Mas uma coisa que é fundamental, não há mais, mas é fundamental, é olhar quem toca a companhia. Né? Quem é o board da companhia, o que é que esses caras estão olhando, o que é que esses caras têm de perspectiva, né? Quem são esses caras? Né? De fato fazer uma anamnese bem profunda, porque veja, uma empresa, assim como uma pessoa, vive de ciclos. Né? Você vai ter um momento que ela vai estar super bem, vai estar ganhando muito dinheiro, mas os mercados mudam. Né? Se você me perguntasse há 5 anos atrás se Petrobras era para estar na carteira, eu diria sim. Né? 5 anos não, mas 3 anos. Acabou a Lava Jato, entrou o governo Temer, compra a Petrobras, compra, chegou a R$ 4.
né? Se você me fizer a mesma pergunta hoje, se Petrobras é para estar na carteira, eu confesso a você que tenho dificuldade de ver futuro na companhia. Né? Não porque a empresa é ruim hoje, mas é porque eu acho que o business da empresa, principalmente pelo efeito Covid, vai passar por uma revisão. Já vinha no processo. Se você olhar todas as empresas de petróleo do mundo em market cap, isso já vinha acontecendo. Né? Então, isso foi se deteriorando ao longo do tempo. O que acontece é que a empresa, o business mudou, as coisas agora são outras e tal. Outra coisa, olhar muito para a questão de sustentabilidade ambiental. Né? Poxa, a empresa é responsável ambientalmente, tem uma agenda de responsabilidade socioambiental. Né? Eu acho que tem algumas questões que precisam vir para o centro desse debate. Porque uma empresa socioambiental responsável, ela agrega valor no seu market cap, no seu valor de mercado, que muitas vezes não é tangível pelo resultado financeiro. E aí entra o outro detalhe, é que a população, a sociedade, começa a olhar essas companhias com um diferencial. A gente pode ter uma ressignificação do mercado de consumo que vai exigir esse olhar um pouco diferenciado. Claro que isso não é para todo mundo, tem gente que, sabe, eu não estou nem aí se minha empresa polui ou não e tudo. Mas quando você olha para o futuro e principalmente você faz a reflexão, você diz, poxa, é essa empresa que eu quero botar dentro da minha casa? Né? Uma empresa que não tem responsabilidade com o meio ambiente, que não tem responsabilidade com as pessoas. Eu, particularmente, não. Né? E acredito que as pessoas de bem, e acredito que a humanidade, em sua grande maioria, são pessoas de bem, estão nessa corrente. Então, assim, eu tenho um amigo meu aqui citando uma carteira. Eu concordo, mercado de energia é mercado importante. Acredito que empresas boas que fazem sustentabilidade ambiental, social são boas. Acredito muito na indústria. Ontem, num call para empresários, a gente falava sobre isso. Eu acho que poucas vezes a indústria teve uma perspectiva tão boa. Uhum. E vou dizer alguns fatores aqui que levaram o grupo dos cenaristas, esse debate, a concluir isso. Número 1, o juros está muito baixo. Número 2, o câmbio está super favorável. Número 3, nenhum país rico do mundo cresceu sem ter uma base industrial forte. E número 4, existe uma reorganização do comércio internacional e da forma de consumir bens industriais no mundo. Vai acontecer. Então, assim, a gente ficou muito exposto agora. A gente ficou muito exposto. Muito. Como é que a Léo, gente você não tem EPI, você não tem máscara para comprar. É absurdo. É um negócio assim, como é que a gente fica olhando os vacilos da humanidade, né? Então, como é que a humanidade deixou que 95% dos insumos médicos do mundo sejam fabricados no único canto? Não. Assim, a gente não tem problema. Dependente assim, do país, exato. No único local. Vou sair da questão aquelas ideias, né, revolucionárias que a turma joga aí, né? Que foi isso aí foi uma ação chinesa contra o mundo e tal. Não vou entrar nessa. Que o pessoal tem até um nomezinho que chama teoria da conspiração. Né? Eu não vou entrar nessas teorias de conspiração. Mas eu vou falar como é que a pessoa deixa 95% de alguma coisa ser produzido no único canto. E nós fizemos isso não só com os insumos médicos. Hoje... Porrada de coisa. Aí, assim, na nossa... Vamos aí legislar em causa própria, eu acho que 60% da agricultura do mundo vai para o inferno se o Brasil parar de produzir agricultura. E esse é um outro grande setor brasileiro que para os próximos anos vai ser um divisor de águas da significância do Brasil no mundo, é o agronegócio. E tem boas empresas... tem boas empresas na Bolsa e ainda não entraram todas as empresas que poderiam entrar na Bolsa do agronegócio. Né? Isso é uma oportunidade gigantesca para quem estiver atento a esse negócio aí. Né? Por isso que eu tenho trabalhado com a tese que valor de terra... o valor intrínseco da terra no Brasil, ele está subavaliado. Tem um projeto de lei que iria, pelo menos, permitir, não sei se ele vai andar, que é acho que do Irajá,
Irajá Abreu, que é o filho da Cátia Abreu. Iria permitir a compra de terras agricultáveis por grupos estrangeiros. Esse projeto foi, voltou, acho que não passou e acho dificilmente que ele passa. Então, assim, mesmo sem o projeto, acho que com o projeto o valor intrínseco explodiria, porque você deixa de ter uma terra agricultável produzida local, com valor local, e passa a ter uma terra com valor global. Mas, assim, essa necessidade de terras agricultáveis, claro, a gente está falando que hoje o agronegócio brasileiro produz independente de área, né? Uhum. Mas a tese é a seguinte: aquelas boas terras vão carregar um valor intrínseco gigante nos próximos anos. Eu não estou falando de mercado imobiliário. Logicamente, por tabela, você bate no mercado imobiliário, que está sofrendo, vai sofrer muito. Né? Uhum. Eu acho que o turning point, por exemplo, do mercado imobiliário só vai vir quando o mercado de crédito brasileiro ficar perto de alguma coisa do mercado americano. Exato. E a saída talvez venha por aí. Né? Dívida corporativa. Eu não consigo entender porque o governo ainda não tomou uma decisão em cima. Assim, também eu acho que assim, é o momento, né? Muita grana já foi lançado, né? A gente lançou 4,3% do PIB de uma hora para outra na economia, com uma grana que a gente nem tinha, né? Vamos falar a verdade, né? Essa grana nem se tinha. Ela tá a futuro. Tá a futuro, mas eu acho que faria diferença, principalmente eu acho que de repente é um gatilho, eu não sei, eu queria depois ver, o governo pensar em alguma coisa como um crédito mais forte e subsidiado para principalmente pegar o gap brasileiro de imobiliário. O gap brasileiro de residência, né? Residencial brasileiro ainda é muito grande, né? Ainda tem muita família sem casa, né? E aí a gente faz esse negócio do fique em casa. E tem muita oferta de casa. Exatamente. Pronto, inclusive. O cara não tem casa, e aí como é que fica? Né? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Né? A gente precisa passar para o investidor que essas oportunidades são a hora de você estar monitorando, como você bem o faz, para você pensar no futuro. Né? Tem uma empresa, rapaz, o Tobias, tem uma empresa que eu sou fanático por ela, eu aposto nela muito, que chama Bion. Conheço. Tu conhece? Cara, ela é antifrágil, né, nesse processo todo, né, porque ela é da área de saúde, né, e ela trabalha fazendo produção de insulina, né, para quem, lógico, para o pessoal com diabetes e tal, e não tem indicação no mundo de que a diabetes vai diminuir, não tem, muito pelo contrário, a diabetes tem uma indicação de que vai aumentar a diabetes no mundo. Então, eu adoro essa empresa. Todas as vezes que tem ali uma sobra ali de caixa, eu faço uma comprinha dela lá, entendeu? E aí eu queria falar sobre justamente essa comprinha que eu fiz menção agora. Ontem eu recebi um feedback de aluno, daqueles alunos, aquele feedback que você não dorme, você fica, porra, eu fiz minha parte, sabe? Uma estudante chegou para mim, aí fez assim, professor, depois que eu segui as coisas que o senhor indicou para mim na sala de aula, eu nunca mais fiquei lisa. Aí eu fiquei olhando assim, fiz, rapaz, aí comecei a querer lembrar da aula, né? Se o professor você fala muita coisa na aula, e acaba não lembrando. Aí eu perguntei, pô, mas qual foi a dica que eu disse? Não, você falou na sala de aula que eu podia partir para a bolsa depois que eu tivesse 6 meses do meu fluxo. Depois que eu tivesse 6 meses do meu fluxo, eu poderia partir para a bolsa. Aí eu fiz o que o senhor mandou, fiz um planejamento durante um ano e meio, eu e meu marido, para nós termos 6 meses do nosso fluxo. E começamos a ir para a bolsa, adivinha quando? Eu digo, quando? Quando explodiu o Covid. Eu digo, nossa, então você está rindo à toa. Aí ela Tomara que tenha sido depois de 20 de março. Depois de 20 de maio, ela falou justamente isso. Depois que todo mundo entrou de quarentena, que começou a cair, circuit breaker, não sei o quê, ela disse que eu estava dando risada, porque eu estava comprando tudo na baixa, entendeu? Então, eu acho que esse pequeno investidor aprendeu agora uma lição muito dura, não foi? Nesse momento, esse que entrou em 120K,
né? E acabou caindo para os circuit breakers e agora está voltando para os 80. É um aprendizado também importante, né, no processo, né? Acho que todo mundo, né? Não só os novos, os antigos também, nunca se tinha visto uma queda tão rápida. Uhum. E tem horas também que você, mesmo sendo um pouco mais experiente, você se pergunta, poxa, isso vai ou não vai? Só sabe quem está na hora, né? É, como dizia um professor meu, seu mentor opera, seu mentor compra papel, se ele não compra, então não vai nada, não sabe nada. Sabe nada no sentido psicológico. É Né? Então, lógico. assim, eu acho que é um divisor de águas de muita coisa. Agora, é, é, é uma coisa assim, o que eu vou falar aqui não é para assustar ninguém, tal, mas Uhum. eu acho que o que a gente está vivendo nessa pequena retomada precisa ter muito cuidado. Né? Uhum. O Brasil vai entrar agora em maio, provavelmente, no pior mês da crise. Tem um artigo, foi publicado hoje na Bloomberg, Uhum. dizendo que o Brasil está na contramão. O Trump falou ontem, ou foi quarta-feira, não lembro, Foi. ou foi terça-feira, com o governador da Flórida, que o Brasil está indo no caminho errado. E não é porque o Trump não gosta do Brasil, do governo brasileiro, do Não. Bolsonaro. É porque qual é a leitura que está. E aí eu entendi isso, está no artigo da Bloomberg. A leitura é a seguinte, deixa eu ver se está ainda na primeira página aqui. Não, já saiu. Mas eu postei no meu Facebook, depois eu posso até te passar o link. Coloca na tomada aqui. Sim. A leitura é a seguinte: enquanto os números crescem, o Brasil reabre. Né? Essa. E aí é o seguinte: Essa. tem gente falando de segunda onda, não sei. Não é a segunda onda, não, é a primeira onda e vai ser muito forte no Brasil. Aí o pessoal diz, mas a economia vai entrar no buraco e tal. Veja, não tem distinção entre economia e saúde. Se não tiver gente, não tem economia. Não tem O que trade-off, né? Não tem esse não tem trade-off, trade-off. né? O que Não tem acontece é o trade-off. seguinte: esse é um negócio tão dramático que você tem que ter mecanismo de lidar com essas pessoas. Por exemplo, eu acho que as medidas do governo estão corretas, no sentido de liberar o mercado. Por exemplo, a gente não está falando em crise de quebra de banco. Em 2008 isso era comum. Né? Então, o Uhum. sistema financeiro está funcionando, o meio de pagamento está funcionando. O problema agora, primeiro, é fazer esse crédito chegar na ponta. Segundo, manter as pessoas, mesmo que paradas, com formas de subsistir. E aí é o grande desafio de fazer essa equação para você superar essas coisas. Eu acho que a gente não tem retomada em V, como diz Paulo Guedes. Admiro o Paulo Guedes, acho que ele é um grande brasileiro. O cara está fazendo um trabalho, nossa, Uhum. muito na raça. Assim. É um cara que não precisa estar ali, em termos financeiros e tudo. É É. um grande brasileiro. Mas, e está na mensagem dele, de dizer para as pessoas que vai se retomar em V e tudo, ele tem que animar o time. Retomada em U, isso. Nós temos uma crise de saúde que vai durar alguns meses, como eu disse, e aí talvez deixe algum legado, se tiver investimento, né? Mas ao mesmo tempo saúde custa muito caro, é um negócio meio complexo. Eu não sou Uhum. tão fã de você entregar tudo da saúde ao setor público, muita gente pode até não concordar, mas porque isso custa caro demais. Muito caro. Então você tem Muito que ter caro. uma equação que equilibre. Então, assim, o que eu acho é que. E aí a crise institucional, né? Essa coisa do executivo com o Supremo e tal, isso aí é um negócio que, poxa, isso não ajuda em nada. Né? A Esse gente está discurso da muito, base. a gente tá muito enrolado com um monte de coisa ao mesmo tempo agora, né? Então, Pois é. essa situação é que assim a gente vê uma brigalhada. Eu estava hoje você sabe que
o meu mercado é mercado de educação, né? Então, aí hoje o pessoal estava me ligando hoje do Sebrae por causa dos pequenas e médias escolas, né? Imagina o pepino que esses caras estão na mão, né? Não estou falando das escolas grandes, do Recife, nem de São Paulo. Eu estou falando das pequenas e Das médias, que são pequenas. aquelas que geralmente servem a classe C menos, né? Ticket médio mais baixo. Aí o cara perguntou do Sebrae o que poderia acontecer com elas. Eu disse, é muito simples, cara. Esse cliente vai tirar o aluno da escola privada e vai colocar na pública, ponto. Porque isso já aconteceu em cada Como um, foi em na cada crise, né, de 15, 16? Sim, é. Já tem estudo, inclusive eu fiz um estudo sobre esse assunto. Toda vez que o rendimento médio do trabalhador empregado brasileiro sobe, ele tira o menino da escola pública e coloca na privada. Toda vez que cai, ele tira e faz o sentido contrário. Extremamente elástico em relação Ele à traz renda. exatamente, ele traz é muito elástico, tá? Muito elástico. E aí, resultado da ópera, eu estava pensando, cara, o que vai ser essas pequenas e médias? Elas vão ser consolidadas por algum grande que tem interesse no negócio, tá? Que possa ver algum futuro nesse negócio, né? Ou elas vão, de fato, vão atrás de crédito, e a gente vai ter que ter crédito para esse pessoal, né? Então, a expansão do crédito brasileiro que aconteceu agora foi absurdamente gigantesca, um negócio que foi em 3 semanas, né? Eu assisti aqui eu estava lendo um artigo do pessoal da Economist, tá? E os caras colocavam para nós brasileiros aqui alguns cenários que eu queria discutir contigo. Primeiro cenário, uma recuperação em V, né? Ou seja, tudo mais correndo maravilhosamente bem, que não é as condições naturais agora, não é o ceteris paribus nosso, né? Tudo mais correndo maravilhosamente bem, e o Brasil teria uma recuperação em V, né? O Brasil fazendo as bobagens que está fazendo, mais ou menos, e continuando o negócio, teríamos uma recuperação em U, tá? Assim, com todos os atropelos nossos. Aí vem a coisa que eu acho mais arriscada de todas, que é o seguinte, uma recaída do vírus, que aí seria uma recuperação em W, sabe? E aí, meu amigo, aí seria a desgraça, porque eu não acho que o Brasil vai ter mais 4,3% do PIB para colocar na mesa, entendeu? Aí nós vamos entrar em economia de guerra no mais profundo conceito do negócio. Né? O que você acha? Veja, eu já disse, né? Eu não acho que tenha recuperação em V no Brasil. Se tem algum lugar que pode ter recuperação em V é nos Estados Unidos, nem na Europa. Talvez a Alemanha, Inglaterra, talvez, mas em algum lugar nos Estados Unidos. Segundo, aí a gente tem que dividir a análise em dois aspectos. Ceteris paribus, considerando que está tudo ok, a gente mantém essa situação, controla o vírus, né? Quarentena, lockdown, não tem terceira onda, ou volta, né? Enfim. Economia muito dura, muito difícil, recuperação em U, as coisas seguem e você vai ter, muita gente vai ficar pelo caminho, vai ser um negócio complexo, vai ser 2015, 16 vezes 2, né? Em termos de efeito também. Aí você vai ter as mudanças políticas, que eu acho que vai acontecer, muito difícil você segurar até 2022 nessa toada, enfim. Agora tem uma outra perspectiva, que é mais otimista, que é o mundo encontrar uma vacina barra remédio dentro de um espaço relativo, curto de tempo, né? Relativamente curto, sei lá, final do ano. E isso muda tudo, porque muda a psicologia das pessoas, né? Eu lembro quando a AIDS era o grande problema e tal, e aí as pessoas, não se tem cura para AIDS até hoje, se tem coquetel, se tem uma coisa ou outra, mas se começou a descobrir que, olha, o cara usa preservativo e tal. Então, a gente foi se habituando a conviver com a AIDS, né? Ela até viveu um pico,
nos anos 80, se não me engano. E agora tem coquetel que deixa o Muita gente cara viver a tomou. vida. Tem um tal de coquetel Pois aí que é, você então assim, passou a se normalizar. Claro que eu estou fazendo uma comparação, porque a AIDS é a transmissibilidade é completamente diferente. Eu estou falando em aspecto psicológico, tá? Uhum. Então, assim, você usava o preservativo e você dizia, poxa, estou aqui 99% coberto de qualquer risco, né? Pelo menos em relação ao vírus da AIDS. Com o coronavírus, ele é um pouco diferente porque a sua transmissibilidade ela tem um impacto psicológico gigante. Gigante. Você, qualquer pessoa que está assistindo aqui a gente, você não entra mais no elevador do mesmo jeito. Não. Você não recebe mais as coisas do supermercado do mesmo jeito. Então, e tem gente que é um pouco mais neurótico, que é pior ainda. Né? Tem que ter cuidado com isso. Então, assim, a vacina barra remédio, ela muda a perspectiva psicológica da sociedade assustadoramente. Né? A gente tem ouvido muito falar, eu sou um defensor muito grande de consumo consciente, responsabilidade ambiental e tudo. Uma vacina no curto prazo, o pessoal vai ligar o botãozinho e vai dizer, pô, agora voltamos aos dias felizes, né? Have nice day. Então, volta tudo. A turma esquece esse negócio, onde depois passa e vai embora. Então, assim, uma retomada em V, termos globais, em termos Brasil, para mim passa por isso. Tirando os Estados Unidos, que tem uma bazuca. Né? O resto é a gente administrar reunião com máscara. Máscara teve, acho que foi o presidente do Einstein, acho que foi do Einstein. Ele falou que máscara vai ser igual gravata agora. Né? Você vai, cada um vai ter a sua de cada cor. Tá? É um negócio meio doido, mas é necessário, não tem jeito. Agora, a história do ser humano é a história da adaptação. Né? Você vê, a gente está aqui batendo esse papo, tem algumas pessoas nos ouvindo, tinha tempo que a gente não tinha uma boa conversa e tal. Fazíamos isso presencialmente, quando você vinha por aqui, ou a gente se encontrava por aí. E agora isso foi virou rotina, essa coisa da coisa, não só pela questão da gente ter aprendido a fazer mais, mas porque isso reduz custo, né? Isso reduz uma série de coisas. Eu fico imaginando a empresa que tem um escritório de 200, 300 metros quadrados. Cara, metade do pessoal vai embora. E o preço do aluguel cai. Então, tem muita gente que tem fundo imobiliário de lâmina corporativa e de shopping. Isso aí, será que tem futuro? Essa, né? Aí você fica, né? É um mercado que vai ser colapsado. Não, já passou. O shopping center. É um negócio incrível. O brasileiro vinha no processo de. Estados Unidos, o shopping center já estava acabando. Né? Acabando assim, sofrendo. E grandes varejistas de rua e tal. O brasileiro ainda gosta muito de contato, de estar com as pessoas e tal. Mas eu me pergunto se os shopping centers vão ter que ser projetados daquele mesmo jeito. Tem um shopping em Salvador, não sei se tem alguém aqui que conhece, tá? Que chama-se, vou até dizer o nome do shopping, né? Fica no Itaigara, bairro do Itaigara. É um shopping aberto. Né? Inclusive trabalhei num banco nesse shopping. Esse shopping é incrível, muita gente reclamava, e shopping tem ar-condicionado completo, você só tem ar-condicionado na loja. Mas é um shopping aberto. Então você olha para cima. Recife, por exemplo, é mais difícil, o pessoal adora ar-condicionado. São Paulo também, tudo. Salvador, o pessoal ainda curte um pouco mais essa coisa ao ar livre. E esse tem um shopping aberto. No início foi muito difícil para o shopping rodar, né? Lojas abriam, fechavam e tal. Isso deve ter uns 12, 15 anos. Mas, até onde eu sei, o shopping estava em operação.
Então, assim, talvez a gente veja coisas desse tipo. Shopping mais aberto, shopping com cara de praça, né? Grandes espaços, porque em alguns aspectos o preço dos imóveis vão cair, né, dos ativos Uhum. imóveis locais, você tenha construções que pensem nisso. Né? Agora, vai ter que ser coisa que você também possa fazer uma cambialidade. Né? Tá daquele jeito, Uhum. mas se precisar melhorar e mudar, você muda. Então, talvez você tenha menos coisas definitivas nesse aspecto. Enfim, ainda é muito cedo. Tudo que a gente estiver falando aqui é especulação. Lógico. Especular faz parte da vida, né? E da economia. Mas é isso que eu penso. Acho que a gente tem um tipo de diagnóstico até Uhum. se tivermos vacina barra tratamento e um outro fora dele. E a gente vai se adaptar, a gente vai sobreviver. Agora, temo muito por questões sociais, temo muito por convulsões sociais, temo Uhum. por questões humanitárias, né? Um país pobre, desigual como o Brasil. Então, eu acho que a gente vai sofrer. E essa alta da Bolsa recente é natural, é um repique, Uhum. mas tem que olhar a perspectiva de longo prazo, porque se não olhar, Sim. isso fica um pouco. Pode me perguntar, a gente pode ter Bolsa de novo a 60 mil pontos? Pode. Pode ter dólar a Uhum. 6? Pode. Né? Nada está fora de perspectiva. Se Nada tá indicar o fora. avião, É. né, dá Você errado. acha Agora, que você acha que na, na possibilidade do governo precisar de mais dinheiro e fizer uma readequação de juros, porque o governo brasileiro vai ter que emitir título, né? Esse título vai ter que ser mais caro, porque aqui é um mercado ainda de muita exposição do investidor, né? Aí, uhum. logicamente, se esse título, se essa Selic aí voltar aí, na minha concepção, se a Selic voltar a ter 8, ser 8%, se for o dobro do que é hoje, já deve cair esse ponto, essa pontuação da Ibovespa aí para uns 70 mil pontos, uns 65 mil pontos. O que você acha? Ou é chute Pois total? é, a ciência econômica também está num debate enorme. Veja, hoje eu assisti a live do Paulo Guedes com o Senado Federal Uhum. e perguntaram, não sei quem foi o senador, o deputado, perguntaram ao Guedes se o Brasil pode emitir moeda. Ele disse que sim, pode. Se chegar na situação, a inflação zero e tudo. Então, veja, Meirelles já falou isso e tal. Então, quando a gente escuta isso do ministro da Fazenda, é porque pode estar no radar. E emissão de moeda resolve no curto prazo, mas a médio prazo gera inflação. Se gera inflação no médio prazo, vai gerar aumento de taxa de juros. Se gerar aumento de taxa de juros, para quem tem dívida, e aí, como eu disse a vocês, eu acho que dívida vai ser olhada de outra forma, Uhum. mas vai ter custo, vai sofrer. Então, assim, ainda é muito cedo para se dizer alguma coisa do tipo, mas a gente não pode tirar do radar de que os juros, se houver impressão de moeda, porque impressão de moeda, veja que é uma saída é um imposto que no futuro é um imposto inflacionário que o governo ganha para si. Né? Foi feito isso no Brasil vários anos. Então o que acontece? Se o país tiver condições de emitir moeda em relação a se endividar, e já tiver um grau de endividamento exclusivo, ele vai emitir moeda. Né? Uhum. Então é um negócio que é bastante complicado. A Eu gente, estou a olhando gente, aqui os a títulos gente de fala 10 isso, anos. a gente fala isso com a dor no coração danado, né? Porque a gente detesta, Pois é, esse é um palavrão, é cara. horrível. É horrível. Eu estou olhando aqui juros de 10 anos, Brasil. Uhum. 7,61. Então, quer dizer, quando você olha para abril de 2030, o mercado está jogando o juro brasileiro em 7,61. 7,61. Portugal, o mesmo juros de 10 anos em Portugal, está em 0,84. Na Grécia, que é um país arrebentado, 2,17. Né? Estados Unidos, 0,58.
né? Uhum. Então, assim, Grécia, 2,17. Brasil, 7,61. Então, assim, É quando a absurdo. gente olha para o É absurdo. longo, né, dos países desenvolvidos, o que está mais pressionado é a Itália, que eu estou olhando aqui no meu monitor. A Itália está com 1,8 por 10 anos. Então, assim, da zona do euro, né, dos ricos, mais ricos da União Europeia, a zona do euro. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: não é desprezível um aumento da taxa de juros. Tem alguém perguntando aqui, o Anderson. 7,61 é os juros futuro cotados hoje do 10 Brasil para anos. 2030. Né? Uhum. Isso é um conceito que a gente chama. Conceito não, isso é uma cotação de juros futuros. Então, se você quiser saber como os investidores estão olhando o Brasil daqui a 10 anos, abre Uhum. uma tela de juros futuros, qualquer corretora, qualquer Bloomberg ou Uhum. Terminal, outros sites É. apresentam isso, e você vai ver o que é que estão precificando. Então, se daqui a 10 anos, o juros de 10 anos está mais caro, e muito mais caro do que o juros de hoje, alguma coisa ruim vai acontecer, na visão de hoje. Né? Claro que, por exemplo, aqui, deixa eu ver, Alemanha, né? Acho que o juros do europeu é 0,50 ou é zero. A Alemanha tem juros negativo. O Japão tem juros negativo. A Suíça tem juros negativo para 10 anos, não é o nominal. Então, assim, o que é que o mercado está dizendo com isso? Ó, o futuro desses países é que eles têm economia melhores do que quem está pagando mais caro, porque isso é o custo do dinheiro. É lógico, é. Né? E outra coisa, ele vai olhar assim e vai dizer, por que que eu vou apostar numa empresa brasileira para 10 ou 15 anos se eu posso emprestar esse dinheiro para o governo brasileiro que vai me garantir uns juros sem o risco de empresa que a empresa tem a 7,61. Ele vai botar o dinheiro onde é mais fácil para ele ganhar dinheiro e por isso a gente não consegue os gringos que nós precisaríamos para que a Bolsa de Valores de fato crescesse. Né? A gente vai sempre colocar a Bolsa jogando de frente com o governo, né? Porque o governo vai estar endividado e vai precisar desses juros de 7, botar esses juros em 7,60. Não tem jeito. Ele vai precisar emitir esse título. Né? Agora sim, na margem, as empresas brasileiras são melhores que o governo. Isso Na aí. margem, sim. Agora, o cara que vai, o mais conservador, ele vai dizer, tá, o governo é o último que quebra, então deixa eu botar aqui e ficar de Tudo boa, bem. né? Perfeito. Na análise conservadora, né? Na análise conservadora, Mas o cara vai dizer, se você me perguntar quem é mais eficiente, concordo. O último é o governo. uhum. Mas se você me perguntar Itaú, estou dando um exemplo. Aí eu tava Itaú ou também, vamos Tesouro? abraçar. Lógico, Itaú. Tá? Claro que. Uhum. Tobias, Itaú, mas o banco está sendo revisto. Tá. As Uhum. margens vão diminuir dos bancos, não tenho dúvida. Mas banco bom vai sempre ter que ter. Né? Vai ter É, que funcionar. se Então, você for olhar aí, banco, elétricas brasileiras, saneamento básico, né? Você vê aí, sei lá, eu gosto de algumas empresas de papel do Brasil, Klabin, por exemplo, é uma empresa que eu adoro, acho sim. muito legal, né? Aí já vale mais a pena que o título do Tesouro de longe, né? Dificulta para investidores aplicarem a sua visão no Brasil, correto? Sendo assim, dificulta investidores a aplicar a sua visão? Depende, né, de muita coisa, né, cara? Depende também do nível de conservadorismo do cara, do nível de disponibilidade, como isso vai estar precificado em dólar daqui para frente, né? Isso tem um ponto importante também, né? Se o cara vê uma oportunidade para ele muito barata, né, em dólar, dia desses o pessoal me ligou de Nova York perguntando sobre as maiores empresas educacionais brasileiras. Os caras me ligaram e ficaram tipo 1 hora e meia perguntando sobre cada uma das empresas de educação no Brasil. Aí, quem é que estava mais exposto, a questão do Covid, quem é que eu achava que saía mais rápido, quem que estava bem, qual era o sistema de ensino à distância melhor, quem estava mais bem pontuado, né?
Aí, logicamente, o que esse cara está vendo? Ele está vendo, fazendo essa métrica que a gente acabou de fazer, né? Vale a pena eu meter dinheiro lá num título governamental, numa empresa que é do setor que eu gosto, né? Aí o cara faz essa análise aí que você menciona, né? Mas deixa eu te falar, eu faço live geralmente de 50 minutos para a gente começar a se despedir nos 50 para não estourar o nosso time aqui. Eu já estou aqui com 50,15. Aí eu queria que Vamos lá. você deixasse aí, para quem está com foco em entrar na Bolsa de Valores, algumas dicas para que esse cara perceba o momento, né? E aí, dica assim, vamos pregar pelo conservadorismo, né? Da nossa visão. E se despedisse aí, deixasse como é que a galera te acessa, falar um pouquinho dos cenaristas, fala disso tudo aí em 5 minutos para a gente se despedir da galera aqui. Vamos lá. Bolsa, primeiro, ter visão de longo prazo, não tem jeito, mas isso não quer dizer que visão de longo prazo é comprar e esquecer. Visão de longo prazo é olhar para a empresa, se puder conferir os fatos relevantes, olhar a companhia, se for para um gestor do fundo, olhar como é que está sendo a rentabilidade, qual é a tese do gestor, e por aí vai. E é porque as pessoas gostam muito dessa coisa, comprei e esqueci, né? Bolsa não é terreno, bolsa é empresas listadas, a empresa é um organismo vivo. Então, como eu disse aqui, há 5 anos atrás, uma empresa de petróleo parecia ser interessante, talvez hoje não seja. Sobre meus acessos, eu não uso muito o Instagram, eu uso mais o LinkedIn, Tobias Silva, né? Então tá lá. Às vezes o Facebook também eu gosto bastante. Ainda estou me habituando ao Instagram, mas no LinkedIn, contato profissional é bem mais fácil. Com relação aos cenaristas, é um projeto de 4 economistas, amigos, com visões opostas, às vezes congruentes, às vezes não, e que a gente resolveu colocar à disposição do debate. Né? Um projeto despretensioso e que a gente quer contribuir com o debate. Então, é basicamente isso, e assim, eu estou confiante no processo de retomada, mas também cauteloso, e a gente não pode também achar que o que vem de sinais do mercado necessariamente se materializa na economia como um todo. Porque no Brasil, a Bolsa Brasileira representa muito pouco da parcela das nossas empresas. Show. Cético, mas positivo, né? Sempre, né? Cético, mas positivo. É isso aí, pessoal. Bom, esse foi o Tobias Silva. Pô, Tobias, muito obrigado pela live. É sempre um papo sensacional bater papo com você. Espero que a gente faça mais vezes, né? Porque agora você bem disse, antes a gente tentava se encontrar em São Paulo, né? Aí fazia, rapaz, tô aqui, enrolou aqui. vamos lá. Pô, tu tá em São Paulo, tô aí, vamos, aí enrolava, aí daqui a pouco, putz, vamos se ver lá em Recife, aí conseguia conciliar os voos, né? Eu ouvi uma frase sensacional do Pondé essa semana, que o Pondé perguntado sobre se o mundo iria ser diferente, né, daqui para frente, o Pondé falou o seguinte: eu só quero que ele seja igual. Achei sensacional. Eu quero que ele volte a ser o que era antes. Eu quero viajar, eu quero fazer meus negócios. E aí eu acho que esse é meio que o meu sentimento com respeito à Bolsa, sabe? Eu quero que ela volte ali para os 100, 95, sabe? Se tiver 95, 100, olha, eu estou começando, eu gosto. Tá legal. Não precisa nem os 120. Se tiver os 120, ótimo. Mas se tiver ali o 95, 100, eu já estou vibrando aí. Tanto é que todas as vezes que a bolsa chega nos 80, acima dos 80, eu coloco uma musiquinha no Instagram comemorando o fato dela estar acima dos 80, porque eu acho que já é o momento da gente, diante de todo o cenário que estamos vivendo, diante de tudo que a gente está vivendo, já é um ótimo indício, né? Mas, meu amigo, muito obrigado. Grande abraço para você. Saúde para a família. Te cuida aí. Máscara, lavar a mão e vamos para frente, tá bom? Valeu, Léo. Um abraço. Grande abraço, querido. Tchau, tchau.